E aí, gente, tudo bom? É, Estou aqui com o meu grande amigo Kevin e a gente é do PET Engenharia da Computação da UFES, aqui no Espírito Santo. E hoje a gente vai fazer uma aulinha, um overview sobre Git e GitHub. A gente vai falar um pouquinho dessas ferramentas que são muito utilizadas hoje em dia. Por, Basicamente, todo programador usa Git e GitHub. Difícil ter um programador que não usa, né? Enfim, afinal, o que é o Git? Bom, o Git é o sistema de versionamento de código mais utilizado no mundo atualmente. O que isso quer dizer? Muita coisa. Ele é muito usado por quê? Porque ele é uma ferramenta muito otimizada. E ela foi criada e desenvolvida por Linus Torvalds, que inclusive foi um dos criadores, né, do kernel do sistema Linux, porque o Linux foi desenvolvido por vários programadores do mundo inteiro, inclusive usando o Git e o GitHub, né, que também foi criado por eles, são projetos open source a priori. E o Git é um projeto de código aberto com manutenção ativa desde 2005. Então, o Git já está há muito tempo por aí, já é um projeto muito consolidado, muito legal. E basicamente, o que o Git faz? Bom, primeiramente você instala o Git na sua máquina, sei lá, seja pelo terminal do Linux, seja baixando um executável no Linux, no Windows, ou pode instalar no macOS também. Enfim, não existe só Windows e Linux nesse mundo, existem outros sistemas operacionais também. Enfim, vamos supor que você tem um projeto e esse projeto é uma gaveta do seu guarda-roupa, por exemplo. E nesse projeto você pode ter várias versões dos códigos que tem nele e você pode organizar essas versões. Então, é basicamente isso que o Git faz. Ele pega o seu código, ele transforma ele numa pastinha, entre aspas, ele vai encriptar seu código, vai empacotar ele e ele vai organizar ali. Vamos supor que essa versão veio antes dessa, veio antes da outra, veio antes da outra, e ele vai organizar aquilo tudo ali, como se fosse uma gaveta bem organizadinha para você não perder o controle disso futuramente. E meu amigo Kevin, novamente, vai explicar bem para vocês o que seria esse tal versionamento de código, no caso. Ei, gente, tudo certo? Então, sou o Kevin, sou também do PET Engenharia da Computação atualmente. E, bom, vamos entender o que é o versionamento de código, né? Bom, é, é importante entender que qualquer software, desde os menores até os maiores, eles são feitos por partes. Ou seja, é impossível criar um software inteiro do dia para a noite. Então, é importante criar diversas versões do mesmo software. Cada vez que você modifica ele, adicionando uma nova feature ou retirando-a, você está criando novas versões do software. Só que é muito fácil perceber que, à medida que o seu projeto cresce, tanto em complexidade quanto em quantidade de pessoas trabalhando nele, é extremamente difícil você gerenciar todas essas versões. A maneira mais simples possível de gerenciar versões de código seria criar cópias do seu projeto a cada vez que você faz uma mudança. Só que, naturalmente, essa é uma maneira extremamente ineficiente, porque você teria que não apenas controlar todos esses arquivos que são, entre aspas, inúteis para você, como também você precisaria saber exatamente as mudanças que você fez em cada arquivo. Você teria que ficar comparando eles para saber o que aconteceu. Então, basicamente, o Git faz isso tudo para você e mais. Então, o Git se configura como uma maneira extremamente segura, de novo, por causa que como o João disse, os arquivos eles são encriptados antes de entrarem ali no gerenciamento do Git, e também é uma maneira extremamente eficiente e organizada da gente gerenciar todas essas versões. E também ele fornece uma transição extremamente suave de uma versão para outra. Nós sabemos a cada momento em que versão estamos e, caso alguma mudança seja feita, e essa mudança por alguma razão introduz um bug, ou ou por alguma razão a gente queira voltar para a versão anterior, a gente consegue voltar com extrema facilidade no Git. Porque a gente vai mostrar mais na frente que é possível definir como se fossem, é, é, como se fossem endpoints, em que você pode voltar para o último endpoint que você estava, você pode ir basicamente como se você estivesse viajando no tempo, só que no seu código. Bom, vamos entender agora como que essa ideia de versionamento funciona, só que a partir de uma imagem. Bom, aqui a gente tem esse master. Basicamente, essa master seria uma branch. Eu gosto de imaginar uma branch como se fosse um universo. Imagine que neste universo aqui estará todo o seu código de produção.
o código que você sabe que está funcionando e o código principal da sua aplicação. Imagine agora que você tem uma outra branch, um outro universo totalmente separado, chamado Develop. Lá é o lugar que você vai desenvolver as novas funcionalidades, que você vai testar as coisas. Você não quer que os seus testes eles interfiram diretamente na sua branch master, no seu universo principal, onde estão os seus arquivos principais, porque você quer ser capaz de testar, de criar novas funcionalidades e uma vez que elas estão testadas, que está tudo certinho, você quer ser capaz de trazer essas mudanças que já foram, que é garantido que estão certas para o seu código de produção. E aqui, então, repare, nós temos aqui uma branch develop, e aí, o que acontece aqui é que eu tenho uma nova feature, eu crio uma nova branch, eu crio uma nova branch aqui para criar essa feature, e aí veja, eu vou criando essa feature aqui, e ali na frente, o que ocorre é que eu dou um merge, basicamente. O que eu faço é, eu trago todas as alterações que eu fiz para esse novo ponto aqui. E aí, a partir disso, vamos dizer, eu construí meu software ali e tal, testei tudo, minha feature está funcionando. Agora eu posso fazer um merge na minha branch master, ou seja, eu posso trazer todas as alterações que eu fiz, todo esse código que já foi testado, que já foi implementado, e agora eu quero trazer ele para produção. E aí eu crio uma nova versão. Repare, eu tenho a versão 0, tenho a versão 1, tenho a versão 1.0 e tal, e eu posso ir trabalhando com essas versões. E aí é basicamente isso que o Git vai trazer para a gente. Então, vamos passar agora para um outro tópico, um tópico muito importante, por que usar o Git, né? Então, é, por todas essas razões que eu disse, mas o que ocorre? Você pode usar o Git para gerenciar projetos com várias pessoas ao mesmo tempo. Bom, praticamente todos os projetos hoje em dia, eles usam não só o Git, como o GitHub, né? Eles usam o Git para gerenciar esses projetos, porque imagine, por exemplo, o Google ou a Amazon ou qualquer empresa um pouco maior. Seria impossível para eles gerenciar todos os projetos que têm milhões ou bilhões de linhas de código. Seria impossível para eles gerenciar todos esses arquivos fazendo cópias, como eu havia anteriormente dito. Eles precisam de uma maneira mais flexível e mais é, segura de gerenciar tudo isso. E todas essas empresas que eu disse, todas elas utilizam o Git para isso. E também, o Git é muito importante no que tange a projetos open source. O que é um projeto open source? É basicamente um projeto de código aberto. Ou seja, qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, pode ter acesso ao código-fonte desse projeto. A pessoa pode não só ter acesso a esse código-fonte, mas a pessoa pode também contribuir para esses projetos. O João citou que o kernel Linux ele foi iniciado pelo Linus Torvalds, mas desde então, muitos programadores de diversas partes do mundo vêm contribuindo para a melhoria desse kernel. E como que eles conseguem fazer isso? O Linus não vai à casa de cada um e diz: olha aqui, cara, olha aqui meu código. Aí você modifica, aí o programador modifica, tá aqui, Linus, a nova versão. Não, isso seria impossível. Todos eles têm acesso ao Git. E aí, basicamente, no Git há uma noção de um fork. Basicamente, um fork eu posso pegar todo o seu projeto e criar uma cópia minha. Então, eu modifico essa cópia minha, e aí, suponha que eu modifiquei e as mudanças que eu fiz ficaram interessantes, eu melhorei o software. Eu posso realizar o que a gente vai explicar mais tarde de um pull request. Basicamente, eu vou estar pegando dizendo, olha aqui as mudanças que eu fiz, eu melhorei o software. E aí, no projeto principal, a pessoa que a criou, no caso Linux, por exemplo, ele pode ir lá e olhar as mudanças que eu fiz e falar, olha, esse cara fez mudanças interessantes. E ele pode aceitar o meu pull request, e aí todas as mudanças que eu fiz vão ser aplicadas naquele projeto principal. Então, dá para perceber que o Git se configura, não só o Git como o GitHub também se configuram como todo um ambiente, todo um ecossistema que permite a gente trabalhar com extrema flexibilidade em projetos. E é por isso que ele é utilizado por tantas empresas e tantos programadores no mundo inteiro. Sim, sim. E além de trabalho coletivo, o Git é muito bom para trabalhos pessoais, né? Como criar seu portfólio. O que seria seu portfólio? Ah, eu quero montar meus projetos pessoais, quero, sei lá, fazer uma pasta de amostras para, quem sabe, um dia arrumar um emprego, para mostrar para o pessoal da sua empresa, para estudos, inclusive, como a gente faz aqui na faculdade. A gente usa muito Linux, Git, GitHub, a gente está sempre usando, principalmente nos projetos de extensão como o nosso, que é o PET. Enfim, ele é um ambiente muito bom.
É claro que, tipo, não só o Git, né? O Git ele tá na sua máquina. Existe uma grande diferença, não uma grande, mas uma pequena diferença entre Git e GitHub, onde o Git está na sua máquina e o GitHub, que a gente vai explicar daqui a pouco, ele é uma versão web. Enfim, você usando os dois juntos, você cria o seu portfólio e também para manter os seus projetos organizados. Você não vai, como o Kevin estava falando aí, você não vai criar vários backups do seu código em salvar uma cópia no seu computador, né? Ou no seu Drive, por exemplo. Você não vai pegar lá no seu Drive, eu fiz uma versão de um código, eu salvei aqui, copiei o arquivo para fazer um novo. Isso é inviável, você vai criar muita coisa, principalmente se você é um cara que programa todos os dias. Então, assim, tem que manter os projetos organizados. Usa Git, usa GitHub, é uma ferramenta maravilhosa. A priori é assustador os comandos, mas depois vai se tornar algo muito trivial, arroz com feijão, e vocês vão adorar, prometo. Então, o que é o GitHub? Basicamente, o GitHub é uma versão web do Git, entre aspas, né? Lá que você pode subir seus projetos. Como eu disse, o Git fica na sua máquina. Você não vê o que o Git faz exatamente ali, você não está vendo. Ele fica tudo numa uma pastinha oculta, inclusive no diretório, que se chama pastinha lá, .git, a pastinha. Então, a organização dos arquivos da maneira que o Git precisa trabalhar, está tudo ali dentro. Então, não pode apagar essa pasta. Caso você não queira tirar o repositório do Git de lá, né? Enfim, se você quiser mostrar esses seus projetos, no caso, você precisa usar o GitHub. A gente vai mostrar daqui a pouco um hands-on, mais ou menos. E você tem as pastas no seu computador. Pô, quero subir esse projeto aqui, mas não quero subir esse? Tudo bem, você sobe o projeto que você quiser. Às vezes você quer ter um projeto só na sua máquina, só que você tem que ter a noção de, se você tem um projeto só na sua máquina, caso sua máquina dê problema, sei lá, o HD não funcionou mais, hoje em dia, né, quem usa HD, né? Brincadeira. Mas, sei lá, o SSD que seja, qualquer disco que você usar por aí, se o disco não funcionar, você tem seu projeto no GitHub. Então, o que acontece? De qualquer lugar que você estiver no mundo, se você tem acesso à sua conta do GitHub, você consegue baixar todo aquele código versionado bonitinho para sua máquina. Você consegue ver as versões antigas, inclusive você consegue ver as versões antigas também no GitHub. Ele mostra tudo onde foi modificado, a diferença de um arquivo para o outro, que a gente vai mostrar também daqui a pouco. Enfim, é uma ferramenta muito boa e basicamente é a rede social do programador, né? É ali que você vai mostrar seus projetos para as pessoas. Quando você vai criar o seu portfólio, sem o GitHub não tem como criar. O Git é uma ferramenta que está na sua máquina para você jogar os seus códigos no GitHub. É como se, lembrando o exemplo da gaveta, vamos supor que minha gaveta é um projeto e dentro do projeto, dentro dessa gaveta tem várias pastas e essas pastinhas são as versões do meu projeto. Então eu quero pegar essa gaveta e eu quero mostrar para todo mundo, olha, esse aqui é o meu projeto. É como se você pegasse a gaveta lá do seu guarda-roupa, colocasse numa feira, numa exposição e falasse assim, ó, esse aqui é meu projeto, para outros programadores também ver, como se fosse uma rede social, só que de códigos, né? E é uma ferramenta também muito completa, o GitHub, ele é uma interface gráfica muito bonita, e além do mais, lá você pode também criar projetos privados. Vamos supor que eu quero ter o meu projeto salvo, mas eu não quero que esse projeto ele fique à mostra para os outros. Eu posso criar o meu repositório privado. Só eu vou ter acesso a ele. Eu preciso de senha para clonar ele no meu computador. Então, é uma ferramenta excepcional, muito boa. Também temos outras, né, como o GitLab, por exemplo. Mas a gente vai citar aqui o GitHub porque com certeza é a mais usada do mundo. E é isso. Tem alguma coisa a complementar, Kevin? Exatamente. Não, só complementando do que você disse da parte do portfólio, essa parte é extremamente importante, porque, por exemplo, imagine que você diz para alguém, olha, eu sei programar em React. Aí você, obviamente, você pode ir ali na hora e falar, começar a mostrar ali para a pessoa que você sabe o básico ali de React, mas você concorda comigo que é muito melhor se eu tenho um projeto e eu falo, olha aqui, cara, eu não só tenho o projeto está funcionando, mas olha aqui, tem todo esse código aqui e todo esse código está documentado. Veja aqui as mudanças que eu fiz, veja aqui todas as alterações, veja aqui todas as versões do meu código. Você concorda comigo que isso vai ser muito mais atrativo? E é tudo isso que o GitHub dá para você. Basicamente, você vai subindo as versões do seu código e o GitHub vai mostrando, ele mostra todas as alterações que você teve no arquivo. Então,
quando você chega numa entrevista de emprego, por exemplo, você não chega só de. Não é só apenas a sua palavra, você tem o seu repositório no GitHub para mostrar que, olha, não só eu sei essa tecnologia, mas eu já trabalhei com ela. E eu sei como que ela funciona. Então, o GitHub é basicamente é um pré-requisito de qualquer vaga de emprego ou estágio que você estiver procurando hoje em dia. É impossível você conseguir uma vaga de emprego e não estar em programação, claro, e não ter contato com o Git, porque realmente é o padrão hoje você usar ele para tudo e tal. E não só, igual também, não apenas para trabalho, mas também para aprender. Igual, por exemplo, você quer. É muito comum a gente criar um repositório ali e falar, pô, eu estou aprendendo o React agora. Eu vou criar um exemplo aqui em React para aprender realmente, mão na massa, como funciona. Eu posso criar um projeto no GitHub e atualizando ele. E eu sempre sei as alterações que eu fiz, porque as alterações ficam salvas no GitHub. Então, se alguns meses depois eu falei, eu vou adicionar uma nova funcionalidade na minha aplicação, pode ser que eu não tenha mais ela, eu tenha perdido ela do meu PC, ou sei lá. Então, no GitHub, você vai lá com um simples comando e você tem ela de novo no seu computador. Então, é muito. É uma ferramenta extremamente interessante e, assim, é basicamente o pré-requisito, é arroz com feijão ali, todo programador tem que saber como utilizar bem o Git. É isso. Basicamente uma grande nuvem de código com uma Sim. interface gráfica muito bonita. E é isso. E agora a gente vai um pouquinho pro hands-on, trabalhar um pouquinho com o GitHub, mostrar como funcionam as coisas. Primeiramente a gente vai criar um repositório simples, a gente vai mostrar como que inicia um repositório Git, como que instala o Git a priori, né? Mas antes de iniciar o repositório a gente precisa instalar a ferramenta. A gente vai trabalhar com o Linux aqui, a gente usa bastante o Linux aqui na faculdade, no nosso dia a dia, mas também temos para Windows, para Mac, enfim. E depois a gente vai mostrar um pouquinho de alguns comandinhos mais avançados um pouquinho, não diria tão avançados, mas um pouquinho mais do que triviais e muito bacanas também para vocês usarem no dia a dia de vocês, que a gente julgou interessante, que a gente usa bastante também. É isso, galera. Isso. Até o próximo vídeo. Até a próxima. Tamo Obrigado, junto. gente.